Olá, pessoal. Eu sou Luciane, jornalista, e hoje eu tô com essa turma de mulheres aqui pra gente dar início aqui ao nosso segundo podcast, Amor do Peito, no Hospital e Maternidade Fêmea, que vai falar sobre maternidade e, em especial, a gente vai falar também sobre o Agosto Dourado. Também vamos aproveitar aí para lançar o movimento Amor do Peito, que tem um Instagram exclusivo para conscientização e para tirar dúvidas sobre aleitamento materno, que é um tema, né, bem em voga, que todo mundo tem dúvidas, então hoje a gente vai falar muito sobre isso. E também sobre doação de leite materno. É só acessar Amor do Peito Oficial, tudo junto, que você vai ter acesso, então, a várias informações. E você também pode escanear o QR Code em algum lugar dessa tela que vocês estão vendo aqui. Então, agora eu vou apresentar essas convidadas maravilhosas que estão aqui comigo e a gente vai bater um papo sobre doação de leite materno, dúvidas, técnicas e desafios. E para bater esse papo, então eu apresento aqui a Natália Tenuta, que não me é estranha, a gente se conhece de algum lugar, né, Natália? A gente não descobriu ainda de onde, que é publicitária, e é da NTW Comunicação. E também é mãe do João Miguel. Uhum. E aqui também a doutora Fernanda Pigato, que é médica, pediatra e responsável técnica pelo Hospital e Maternidade Fêmea. E para fechar esse time de mulheres poderosas, incluindo eu, claro, né? Eu tenho aqui a Adriana, que é uma terapeuta familiar, Adriana Bender, é psicanalista, empreendedora e mãe da Ellen. Mãe da Ellen. Então, como vocês viram, é um grupo pesado que a gente tem aqui hoje para discutir o aleitamento materno, o Agosto Dourado. Eu gostaria de começar aqui jogando a bola para você, Fer, para falar um pouquinho para a gente sobre o Agosto Dourado. Boa tarde a todas, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema tão relevante, que é, né, o incentivo e a promoção ao aleitamento materno. Sim. Esse é um trabalho que é de formiguinha, que é diário dentro da nossa unidade, na UTI neonatal do Hospital Fêmea, mas esse mês em especial, ele vem fomentar esse tema que é tão relevante, né? Então, trazer para essas famílias o conceito da importância do aleitamento materno, dos seus benefícios e incentivar a população, de uma maneira geral, a doar, né? Porque a gente sabe que isso vai contribuir com a redução da mortalidade desses bebês a curto, médio e longo prazo. E por que é dourado, não prateado ou alguma coisa? Tem alguma coisa a ver, assim, com... Porque a gente acredita, né, que cada gotinha de leite materno, ela vale ouro. Então, isso é o símbolo do mês, né? Por isso que a gente tem essa conotação com o dourado. Porque cada gota é preciosa, sem dúvida. Bacana. E eu quero falar agora aqui com a Adriana, para falar um pouco pra gente, Adriana, sobre a saúde emocional da mãe, né? Da mãe na puérpera. Essa palavra é difícil, viu, gente? Puérpera. Como que isso acontece? Bem, a gente precisa falar da mãe desde o momento da concepção, porque nós já somos mães na hora que a gente vê aqueles 2 risquinhos lá, né, meninas? Com certeza. Gente já passa a viver uma outra emoção. A Natália suspirou, né, Natália? Eu não vi os 2 risquinhos, mas quando saiu o exame, que era aquela... Beta-HCG? Exatamente. E eu não conseguia enxergar naquela do maior ou menor que. E eu não conseguia, e era 173 mil... Eu tava mais do que grávida, né? Então, assim, eu não tive essa dos 2 pontinhos, mas você não consegue. É tanta confusão e emoção mesmo. Que eu, até hoje, depois de... Eu ainda olho pra ver, não, era mesmo 10 semanas, sabe? Assim, era mais ou menos assim. 10 semanas? Era. Nossa, você já tava super grávida. Super grávida. Mas a saúde da mãe, a saúde emocional da mãe, é algo que hoje em dia a gente se fala muito mais, né, Fernanda? Até vocês, como médicas, apoiam nisso. Mas a gente precisa entender que existe uma mudança radical entre eu e eu mãe, né? Quando um bebê nasce, nós passamos por um momento de reconexão conosco e a gente se reconecta com uma nova mulher, não é assim? Quando você olha lá, você era Fernanda antes, agora você é Fernanda, mãe dos gêmeos. Com certeza. E eu acredito assim, sabe, que a gente tem uma idealização da maternidade. Então, a gente idealiza como o bebê vai ser, idealiza como a gente vai se
portar diante do filho no colo. Que sentimentos virão, né? Que sentimentos virão. E a gente vê que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Que tudo é importante diferente. A gente falar também sobre uma certa romantização que existe, né, da maternidade. Esse processo da maternidade, viver a maternidade, receber essa criança, passar por essa mudança, mexe muito. Né? Fala-se muito sobre, por exemplo, a depressão pós-parto, que é um assunto muito sério, que precisa ser olhado. E eu queria ressaltar a importância da rede de apoio. Com certeza. As pessoas que estão à volta dessa mãe, essa mãe recém-parida, né? Como a gente fala, né? É para não usar a palavra difícil, Lu? Porque essa puérpera aqui me pega. Porque a quantidade de emoções que vem junto com o filho. E as meninas que dividem aqui o caminho da maternidade devem concordar comigo que nós somos tomadas por sentimentos de medo, de culpa, fragilidade e de um amor que é uma coisa assim espantosa, né? Você disse é impossível descrever. Não tem como. Né? Eu estava falando antes, é impossível descrever, mas é muito importante ressaltar que essa rede de apoio, essas pessoas que estão à volta, entender que cobranças, pontuações, comparações, isso não ajuda. E falando sobre o aleitamento, e aí Fernanda pode pontuar lá quais as maravilhosas substâncias que a gente tem no corpo, né, Fernanda, durante a amamentação, e a liberação desses hormônios, e essa conexão com o bebê, e falando sobre o aleitamento e doação, existe também a dor de não poder amamentar. Amamentar não é um processo doce o tempo todo, gente, né? Você deve ver muitos casos, né, Fernanda, no consultório. E no começo dói, né? Tem toda uma dificuldade. Na verdade, assim, a gente sempre procura dar esse apoio. E uma das coisas que eu vivencio rotineiramente é a prematuridade que não foi planejada. Na maioria das vezes, o bebê ele não tem nenhuma malformação, a gestação vinha correndo tudo bem, e de repente precisou ocorrer aquela interrupção, né? Então a família ela não se preparou para a experiência de ter um bebê internado na UTI. E muitas vezes, nos primeiros dias de vida, aquela mãe fica impossibilitada de amamentar. Seja por uma questão, né, do próprio recém-nascido, pela instabilidade, pelo peso. Enfim, são N fatores que podem impedir o aleitamento materno diretamente naquele primeiro momento, né, naqueles primeiros dias de vida. E a mãe, ela sente uma frustração muito grande. É como se ela não pudesse exercer a maternidade naquele momento. Ela sente que isso foi tirado, foi cerceado aquele direito dela. Que ela é menos mãe. Que ela é menos mãe, o que ela fez de errado? Aí começa a nascer o sentimento de culpa. Será que se eu pudesse... Aí tem a questão da saúde mental, né? Da saúde mental. Então, a gente hoje trabalha com um modelo de uma equipe multidisciplinar. Dentro da unidade, a gente tem uma psicóloga, né, que faz o apoio dessa família, né, e sempre está orientando e dando feedback para a equipe para que essa paciente ela se sinta acolhida, né? E a gente incentiva muito uma prática dentro da unidade que a gente chama de colostroterapia. Vocês conhecem? Sim. Colostroterapia? Então, isso faz com que a mãe, mesmo que ela não possa amamentar diretamente naquele momento, ela se sinta inserida no processo de cuidado, né? E a amamentação, no futuro, ela seja garantida, porque ela vai manter a lactação, né, efetiva. Aquele leite vai continuar sendo produzido. Pois mas como que funciona o colostroterapia? Explica aí para, né, que tem gente que não sabe, não conhece, como então, no primeiro momento, a mãe vai ordenhar, né, um pequeno volume de leite. Nós costumamos colocar uma gotinha em cada lado da bochechinha. O começo é muito pequeno mesmo, assim, que a produção e tudo. E aí, nos primeiros 7 dias de vida, a gente utiliza essa fonte, que é riquíssima em anticorpos, imunoglobulinas, que vai ajudar, né, a preparar aquele intestino que é muito imaturo, para no momento ideal aquele bebê tolerar melhor a dieta. Sem contar na questão da prevenção da infecção, né? Porque esse bebê não tem o sistema imunológico totalmente desenvolvido e ele está dentro de uma unidade de risco. Então, dessa forma, a mãe se sente inserida no processo, existe o estímulo da produção do leite e o bebê é extremamente beneficiado. Mas eu falo para vocês, a minha gestação foi uma gestação muito difícil, né? Então, eu tinha uma idealização como médica, como profissional, eu queria fazer tudo perfeito,
né? E infelizmente ou felizmente, porque isso me fez mudar a minha visão, meu olhar em relação às mães, vivenciar estar do outro lado me mudou, me modificou para melhor. Porque eu consigo ter essa sensibilidade de olhar para ela, por mais que cada uma tenha suas particularidades, e falar assim, meu Deus, como é difícil entregar o filho, né? E ir embora sem um pedaço de você. Eles literalmente são parte da gente. São parte da gente. Sabe quando que eu reparei isso? Se eu puder já falar. Quando na minha gestação eu tive falta de ferro e eu precisava me alimentar de verde mais escuro, enfim. Eu sei porque eu precisava, Natália, mais verde mais, verde mais, verde mais. E eu chorava comendo. Tô tentando, né? Porque eu não gosto. Então, assim, não tem mais o gostar ou não gostar. Eu precisava ajudar. Porque a minha médica falava, você não vai para o centro cirúrgico, já tinha definido cesárea, com essa taxa de ferro. Eu preciso que melhore. Eu tive que fazer, né? Eu tive que tomar... Me ajudei. O Noripurum endovenoso. Exatamente. Mas, assim, eu tentava ao máximo fazer a introdução normal, né? Da alimentação e tal. E eu chorava porque eu tava fazendo e eu vi que naquele momento eu não tava fazendo por mim. Eu tava fazendo por alguém que eu não vi ainda. Ai, que lindo. Até me arrepiou aqui, e aí, a hora que eu vejo a força e o poder da alimentação, né? E eu fui privilegiada, porque, assim, a gente tem aquele preconceito de eu tenho seio pequeno, não vou conseguir. Né? Então, assim, eu doei, tenho o certificado do Júlio Miller, assim, de mamãe que ajudou outras crianças, e eu tenho o maior orgulho disso, e eu só consegui isso por causa do João Miguel, mas eu vi a força que é quando por exemplo, eu fiz uma restrição alimentar para que auxiliasse esses primeiros 3 meses, por conta das dores, dos gases, nós fomos muito felizes. Então, eu tive uma alimentação restritiva para auxiliar o bem-estar do meu filho. Então, assim, eu amo comer besteira, eu adoro comer porcaria, eu, às vezes, comia escondido na gestação e a azia ficava forte, tudo sofria. Acho que agora você tá confessando, né? Tentava, às vezes... burlar, mas eu via que fazia mal pra mim e eu tenho certeza que não ajudava, né, ele. Então, assim, a hora que eu vi que a restrição alimentar, vamos falar primeiro disso, né, tem trabalho, tem um monte de coisa aí, né, de restrição, quando você passa a ser mãe. Pra mim, eu já vi, assim, realmente é um amor inexplicável. Eu preciso ajudar a formar uma pessoa, que não é fácil. Porque ele consumiu... Eu emagreci 25 quilos, assim. Eu era outra pessoa. As pessoas não me reconheceram. Aí a gente volta lá na idealização da gestação, a idealização de como será. Mas aí a cobrança é o contrário, né? Gente, você tá muito magra. O que você tá fazendo? Você tá tentando fazer dieta? Não, gente, eu tô amamentando, sabe? Eu tô amamentando, tô passando por um monte de situação difícil naquele período. Tô tentando aprender a ser mãe e tudo. Enfim, até Mas emocionalmente você tava bem. Não, eu acredito que eu tive o baby blues. Com certeza. 3 meses depois perdi meu pai. Minha loja fechando, falindo. Foi assim, ou eu aprendo ou eu aprendo. Não tive outra opção. Adriana, explica pra gente o que é esse baby blues aí. O baby blues é quase uma depressão pós-parto, né? Num nível um pouco mais leve da depressão. Você foi acompanhada por uma terapeuta? Eu sempre tive a minha psicóloga e também para voltar, né, depois ao processo de reconhecimento quem era eu. Sim, terapia, com certeza. E aí a importância desse contexto multidisciplinar que vocês têm lá na feira, né, Fernanda? Sim. E entendendo que, gente, não é só no nascimento e não é só quando existe um nascimento prematuro. Eu sou mãe de uma criança prematura, vivi todo esse drama aí, que você, graças a Deus, não precisou ir para UTI, mas... e aí a gente imagina que isso tem 22 anos atrás, onde entregando a idade aqui, onde a estrutura era diferente, né? E você passar por um parto prematuro mexe muito com as nossas emoções, porque eu tinha planejado parto natural, eu tinha sonhado com tudo aquilo e, de repente, eu estava num centro cirúrgico sem saber se o bebê nasceria bem ou não. Então, eu vivi na pele o que é esse desconforto de receber uma criança sem saber se ela está bem ou não, fora do tempo e tendo que lidar com todas as emoções. Você falou uma coisa importante que é da cobrança das pessoas, né? Mas por que você tá tão magra? Que aí eu volto para a questão, gente, da rede de apoio. Se você está perto de uma mãe, de uma recém-mãe, e você deve ver isso muito, Fernanda, também no consultório,
não faça nenhum tipo de cobrança. Se você não puder ajudar a segurar o bebê para ela lavar o cabelo, porque às vezes é o que a gente Você não consegue ir ao banheiro. Você não consegue tomar um banho, você não consegue vivenciar. E aí você como mãe, tem a criança que depende totalmente de você, tem o pai aprendendo a ser pai quando o pai é presente, ou a família, né, gente, no contexto, porque tá todo mundo aprendendo, né? E tem essa parte tão importante que é da nutrição da criança. E é muito poderoso, né? De você poder nutrir uma criança. E assim, a produção do leite, ela depende muito também do emocional da mãe, né? Assim, com certeza. Eu via que realmente, a gente vê que é o nosso poder, que a gente parece uma máquina, né? Eu falava que eu era realmente uma vaquinha de produção, assim. E do estímulo, quando você vai aprendendo como que você faz. Muita gente fala de comer, tem alguns alimentos que auxiliam na produção e tudo. Mas aí você começa a ver a transformação de que você precisa estar bem para não cortar a produção do leite, enfim. Então, eu acho que o psicológico não sei como é que posso falar, e você explica melhor. Faz todo sentido e precisa casar. Então, eu vi assim, eu preciso primeiro pensar em mim também, porque senão eu não consigo me doar e cuidar do próximo. E aí, por quê? O alimento dele tá em mim. É aí que eu falo do alimento, né? O alimento dele tá em mim, ele precisa disso, é rico e tal. Eu tenho esse potencial de poder produzir o leite e dar. Então, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, não esqueça de mim, sabe? Aí a gente aproveita para falar um pouco, Fernanda, sobre as mães que não podem, que não conseguem por alguma razão, né? Sim. Eu acho que você também vê isso lá e muito de perto. Eu digo você porque você está inserida. Claro, né? claro. Dentro desse processo. E isso não nos torna menos mãe. A maternidade, ela é do filho, tá, gente? A gente vira mãe com o filho, não é com a amamentação. E é por isso tão importante, eu digo que quando uma mãe sofre, todas as mães em volta sofrem com ela, né? A gente se solidariza. Sim, né? E aí, de repente, você vê aquela mãe que tá lá impossibilitada de fornecer o alimento pro filho. Você não é menos mãe, você não tem que se sentir culpada por isso. E para isso existe hoje essa maravilha que é o Banco de Leite, né? Que é esse projeto lindo que vocês têm, que está muito, muito mais inserido hoje. E utilizar disso, sabendo que você tem o apoio de uma outra mulher que é mãe como você e que você pode nutrir o seu filho sem trazer dor com isso. Você pode... hoje já existem pesquisas, e você vai me ajudar nisso, Fernanda, que o contato pele a pele com o filho, também existe uma enorme liberação de hormônios, né? Que geram essa conexão e que vão trazer para você e trazer para o seu filho a mesma estrutura e o mesmo apoio emocional se você estivesse amamentando do seu próprio seio. Então, se utilizem do banco de leite. Agora a Fernanda fala um pouco mais sobre o banco de leite. Eu tenho só um caso antes para falar, porque eu fui doadora do Júlio Miller, igual eu falei. E a Carol, uma amiga minha, beijo, Maria Cecília também, ela fez parto normal e ela teve que passar por um procedimento depois cirúrgico, né? Não vou entrar muito em detalhes. Mas ela tinha estocado um leite para estar nesse período ausente, que ela ia estar hospitalizada. E alguém, não sei, se não me engano, deixou a geladeira aberta e perdeu o leite. Porque a Fernanda vai falar aqui, mas tem todo um rigor, né? Regrinhas pra gente cumprir com relação a isso. E ela me mandou mensagem desesperada, porque todo o leite que ela tinha estocado para passar nessa ausência, para a mãe dela poder alimentar, perdeu. Aí ela foi atrás das amigas que tiveram filho recentemente, eu fui uma delas, falei, você pode contar comigo a hora que você quiser, sabe? Eu cumpri tudo certinho, a regra e tudo, conforme o jeito que ela queria também, né? O material que ela queria que coletasse. E a satisfação, até fico muito emocionada, porque a gente já era amiga, mas hoje eu sei que eu pude ajudar a Maria Cecília nesse momento muito difícil da mãe dela, de não poder, de ficar preocupada, sabe? Porque, às vezes, aquela preocupação, pra quem olha de fora, não, é simples, resolve assim, não sei o quê. Dá uma fórmula. Mas pra ela era, e agora o que eu vou fazer? Ainda vou passar por um processo cirúrgico, ainda vou, né, vou ficar longe da minha filha nesse começo. E sentir útil, porque poderia também ser comigo. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Você sentir que você é muito grande e muito maior e que um pouquinho que você faz, 120 ml é uma sabe, a saúde, é a alegria. Salva uma vida, Salva né? uma vida, exatamente. Com certeza. Então, assim, normalmente, a gente precisa seguir critérios rigorosos para evitar a contaminação dessa amostra. Então, a paciente, ela precisa receber uma orientação adequada com relação à técnica
de ordenha, como que ela vai fazer para esterilizar o frasco que ela vai armazenar esse leite, qual seria o frasco adequado. Então, na maioria das vezes, a gente orienta que esse frasco ele seja um frasco de vidro, né, com a tampa de plástico de rosquear sem metal na parte interna. Então, alguns produtos aí a gente consegue no mercado reutilizar para essa finalidade, mas nós temos lojas de utensílios domésticos que comercializam esses frascos, né, próprios para coleta do leite. E aí vale essa fala que a Natália falou assim da preocupação da mãe em relação ao método adequado de armazenamento. Então, os estudos mostram que uma vez ordenhado aquele leite, ele pode ficar armazenado no freezer até 15 dias, é a validade máxima. Então, uma dica para as mães que estão fazendo esse estoque, né? Muitas ficam preocupadas, né, com o período que vai encerrar o período de licença maternidade e agora, né? Eu quero manter o aleitamento materno exclusivo. Então, o ideal é que ela vá colocando rótulo com a data, né, de que aquele leite foi ordenhado, de maneira que o mais antigo fique mais acessível, né, e o mais novinho mais para trás, para evitar o consumo daquele leite e perder o anterior, né? Fernanda, lá no banco de leite, é só para coleta para o banco de leite, ou existe algum programa lá que orienta essas mães que querem armazenar o leite para o próprio filho? Existe algum programa? Existe. Nós, na verdade, nós não temos dentro do Hospital Fêmea um banco de leite. Nós temos uma sala de coleta de leite materno. O nosso grande parceiro é o Hospital Júlio Miller, que vai, após a coleta desse leite, fazer todo o processo de pasteurização, tá? Então, é isso que garante que a criança não sofra nenhuma contaminação? Exatamente. O leite cru, ele só pode ser ofertado da mãe para o próprio filho, né? Então, uma vez que eu vou utilizar um leite que é um material biológico, né, existe o risco, né, de transmissões de doenças infecciosas contagiosas, entre elas HIV, HTLV. Né? Então, por esse motivo, não pode existir a amamentação cruzada. Então, leite cru somente para o próprio filho. E essa questão de exames, eu tive que mandar os últimos, se não me engano, 6 exames para o pessoal do Júlio Miller, para avaliar exatamente isso, todo o histórico de doenças, antes de ser uma doadora. Isso. Então, inclusive, no site que a gente tem, né, fazendo aí uma propaganda do hashtag Amor do Peito, a gente tem descritivo lá todos os testes, né, as sorologias que a gente precisa para que essa mãe se torne uma doadora. Né? Ela pode, inclusive, escanear esses resultados e anexar via PDF, de maneira que ela não precise se deslocar até o hospital para levar essa documentação. E uma vez ela sendo aceita, ela estando apta para se tornar uma doadora, essa equipe vai fazer o acolhimento, todas as orientações, né? Como eu estava citando aqui anteriormente com relação à técnica adequada de ordenha, de armazenamento, para que ela possa ajudar nessa rede, para que ela seja uma rede de apoio. Né? Então, as mães sempre perguntam, mas e na geladeira? Qual que é a validade? 12 horas. E na geladeira. No freezer 15 dias. No freezer 15 dias. E em temperatura ambiente, 2 horas. E uma vez que esse leite ele sofreu um processo de descongelamento, ele não pode mais ser utilizado. O que utilizou. O que não utilizou tem que ser descartado. Tá? Importante. E, Fernanda, quem quiser doar, como que faz? Procura lá o banco de coleta da Fêmea? Pode ir pessoalmente, né? Procurar essa sala de coleta de leite materno. As meninas do serviço de nutrição vão fazer esse cadastro, ou através do site, né? Como eu expliquei previamente. Não existe, assim, uma contraindicação, né, rigorosa em relação a essa questão de ser mãe de gêmeos, ou existem os mitos da amamentação aqui, né? Come isso que dá mais leite. Ou canjica, o tamanho né? Come canjica. O tamanho da mama, né? Então, o tamanho realmente não é documento, tá bom? Eu posso provar. Natália tá aqui como prova viva, sendo testemunha disso. E assim, pelo contrário, isso a gente precisa desmistificar. Quanto mais essa mãe ordenhar ou amamentar, mais leite ela vai produzir. Porque todas as vezes que o bebê suga ou que ela faz o estímulo para a ordenha, ela automaticamente vai estar mandando um impulso para o cérebro dela produzir o leite que a gente chama de prolactina.
tá? E aí, fazendo um gancho com a sua pergunta sobre essa questão do contato pele a pele, né? Então, a gente sabe que essa proximidade com o bebê faz também com que o hormônio do amor seja liberado, né? Que é a ocitocina. Então, muitas vezes a gente vê isso. A mãe produz o leite de maneira adequada, mas o leite não desce. Por quê? Porque a produção da ocitocina está bloqueada pelo estresse. Então, o nervosismo, a ansiedade, emocional, a angústia, aquela pressão da família o tempo todo. Mas será que seu leite está sendo suficiente? Acho que esse neném tá com fome. Acho que ele tá com... Esse é um outro mito? Existe o leite fraco? É outro mito, com certeza. Não existe leite fraco. Existe o leite seu pro seu filho e é o suficiente para ele. O seu leite, com certeza, vai ser o melhor alimento pro seu bebê. Não existe leite fraco. A gente conversou aqui um pouquinho no primeiro podcast, né, sobre as características desse leite, e cada mãe vai produzir o leite com a composição ideal com as peculiaridades, particularidades do seu bebê. Inclusive quando o bebê adoece, né? Inclusive quando o bebê adoece. Então, por exemplo, uma coisa que as mães, assim, às vezes, né, ficam, será mesmo que é verdade? Então, ao longo da nossa vida, a gente teve inúmeras infecções. Então, a gente tem um banco de anticorpos, um pool de anticorpos que a gente produziu para cada tipo de germe que a gente entrou em contato. Então, quando a gente amamenta, a gente está passando esse pool de anticorpos para o bebê. Então, não é à toa que a mãe que está dentro de uma UTI, que ela está no ambiente ali hospitalar, que ela tem contato com os germes daquela unidade, ela começa a produzir anticorpos específicos e ela começa a passar esses anticorpos pro bebezinho dela. Não, é perfeito, a natureza né? É perfeita. É perfeito. É perfeito. E a gente falou de uma coisinha aqui que eu gostaria até de discutir mais, que até a Natália comentou, sobre a questão da volta para o trabalho, né? Existe também a mãe, eu acho que emocionalmente também tem isso, né, Adriana? Esse é um período, é um período sempre muito doloroso, né? Traz sempre alguma dor, porque vem a dúvida, vou deixar o bebê? Vou deixar o bebê com quem? Com quem? Os bebês, né, Fernanda? Os bebês. Como vai ser? O bebê vai sofrer, eu vou sofrer. A mãe sofre muito. Geralmente, não dá pra medir isso, né, gente? Mas a mãe geralmente sofre mais que a criança, né? Sim. Então, eu volto novamente para a rede de apoio, que precisa haver um preparo. Se possível, a introdução devagar, a volta ao trabalho. Eu sei que isso não é possível para todo mundo, né? Sim. Para quem tem carteira assinada, a gente volta nas 8 horas. Esse preparo, conversar de preferência com o seu terapeuta, ter acesso a isso. Mas esses momentos, eles são, sim, emocionalmente muito dolorosos para a mãe. Porque é como se eu estivesse abandonando o meu filho, né? E tem algumas mães que não conseguem voltar ao trabalho tão rapidamente. Eu tenho amigas que não voltaram, que optaram por se dedicar à criação do filho, né? Por mais tempo. Então, esse preparo, a rede de apoio, um bom acompanhamento psicológico vão ajudar muito nessa fase. E agora, falando enquanto empresárias, as empresas hoje são mais abertas e são mais solidárias a isso. Lembrando que, por lei, a mãe tem direito a amamentar, né? 2 vezes durante o dia, viu, gente? Vocês podem amamentar no período da manhã e no período da tarde. Tem um período ali que eu não vou me lembrar se é 1 hora, alguma Essa coisa questão assim. ainda precisa de ser muito evoluída, assim. Depois eu falo de mim, mas num grupo que a gente tá, empresas às vezes destinam um banheiro para a mãe poder amamentar. Gente, não é local para fazer isso. Não é confortável, né? Não é adequado. Então, assim, é difícil. Quem não amamentou, quem não amamenta, precisa ter um pouco mais de sensibilidade e a conversa com quem é mãe para entender qual é o melhor local para aquilo, né? Porque caso ela vá amamentar dentro de uma empresa, né? Mas, assim, eu acho que o primeiro pontapé, se eu puder, que essa mensagem chegue em alguém, alguma diretoria, seria isso, assim, esse acolhimento, porque já é difícil voltar para o trabalho. E aí, um local destinado... Não tem um espaço, né, adequado. Pode ser que não tenha mesmo para isso, assim. Ai, Natália, não tem dinheiro para fazer uma sala de amamentação. Mas, enfim, coloca uma cadeira bacana, né? E, pelo menos, ela vai se sentir muito especial, tenho certeza. E vai diminuir o sofrimento de... É nesses momentos que geralmente vem de novo a culpa em relação a deixar, a não deixar, se eu estou sendo uma boa mãe, se eu não estou sendo uma mãe boa, né? Entenda uma coisa, você é a mãe ideal para o seu filho. Você toma as decisões corretas para o seu filho. Como mães, a gente sabe que o bem-estar do nosso filho está sempre acima de qualquer coisa,
né? Então, fazer essa transição de maneira mais tranquila possível, entendendo que aquilo é necessário para o bem-estar da família, para a manutenção, inclusive financeira da família, né? E trazer essa criança. Eu falei antes que a mãe se conecta, a mulher se conecta a uma nova mulher. E aí ela se conecta a uma nova profissional, que agora ela é uma profissional mãe. E que traz consigo todo... A gente sabe quantas vezes a gente sai correndo do trabalho porque o filho tá com febre, porque... Você já tá dentro do hospital, né, Fernanda? Existe... Né? Mas olha só, pra ser bem franca com vocês, quando os meus filhos estão doentes, eu prefiro me reservar a condição de mãe. De mãe, eu né, também Fernanda? quero ser mãe, eu não quero ser médica nessa claro, hora. É impossível desconectar dessa ligação, porque eu acho que com todo o conhecimento, a preocupação ainda é igual, né? É maior. Porque você deve... E aí, parece que a gente, entre aspas, fica burra naquele momento, não, né? Foi engraçado que eu cheguei cheguei aqui, o cara que já trabalhou comigo antes de ser mãe, falou, cara, como que você dá conta de conciliar tudo? Assim, não dou, fiz escolhas, né? Tenho prioridades, não abro mão de certas coisas que eu abria mão, tenho o ônus e o bônus, e eu tô peitando aí as minhas decisões e as minhas escolhas. Então, assim, quem encontrar comigo hoje, profissionalmente falando, né, vai encontrar uma outra Natália. Então, assim, não necessariamente que eu vou conseguir, às vezes, atender, porque a expectativa dele para comigo é a outra, né, do meu passado. Então, assim, tive que fazer escolhas, renúncias, tô me posicionando de uma forma, e é isso. O importante é, por exemplo, gente, se eu tiver que sair de uma reunião, eu falo, eu tenho tal horário, porque eu preciso pegar meu filho na escola. Lógico que tem adequações, a reunião aqui tá isso, tá aquilo, mas assim, eu não vou esconder que eu tenho um filho, eu não vou esconder que eu tenho uma família, eu não vou esconder que sábado e domingo eu quero cuidar da minha casa. Lógico que às vezes tem as adequações, as flexibilizações, mas não quero mais que seja uma regra o trabalho acima de tudo, sabe? E assim, quem hoje tem contato com essa Natália, que a gente falou muito dessa... Hoje é essa Natália com essa essência, mas ela é mãe. Então, as coisas realmente mudaram. Não que tá certo ou que tá errado, enfim. Aliás, deixa eu só pontuar isso, Natália, tá? Para aquelas mães que continuam num ritmo grande de trabalho e elas, de alguma forma, conseguem fazer isso, vocês não estão erradas também, tá? A maternidade, ela é um processo muito único. É um processo também de todas nós, mas ela é um processo muito individual. Né? As escolhas que nós fazemos são as escolhas certas para nós. Exatamente. Né? Então, não aponta a coleguinha, não, que você fez. Então, assim, o fato de eu estar falando da minha vida, né, aqui não quer dizer que eu tô criticando a minha colega. Tanto é que a minha mãe teve que me colocar na creche com 3 meses. A minha mãe saía todos os dias do trabalho e ela ia me amamentar na creche. Eu tive, escolhas, a oportunidade de poder amamentar meu filho, mas também não tinha dinheiro e não tinha trabalho, entendeu? E também não posso exigir que eu não... São escolhas diferentes, né? Então, assim, eu tive que parar vários processos da minha vida, várias caixinhas da minha vida, e um dia que eu estivesse preparada para voltar da forma que eu gostaria e estivesse bem emocionalmente, aí é o momento que eu tô vivendo agora, sabe? Mas com cautela, sem atropelar as coisas, porque eu passei 16 dias sem trabalhar em casa, por questões de doença, isso foi agora. E eu tô tentando salvar o meu mês financeiramente nesses 10 dias agora, entendeu? Então, assim, de agosto. É isso. Se eu tivesse na CLT, provavelmente eu não viveria essa experiência. E se isso fosse antes da maternidade, seria muito diferente a forma de agir do que agora que você tem o Miguel, né? Totalmente. E eu quero uma curiosidade, Fer. Você amamentou? Amamentei. E como que amamentam 2 pessoas, 2 crianças? Como diz minha mãe de gêmeos é mãe polvo, né? Tem braço para tudo. Então, a gente vai se reinventando. Na verdade, a gente vai se redescobrindo. Então, num primeiro momento, eu ainda estava com a mentalidade de mãe de 1. Então, eu amamentava aí eu colocava para rotar, trocava a fralda, aí pegava o outro e assim sucessivamente. Mas o que eu percebi? Eu percebi que quando eu terminava de fazer os cuidados com o segundo, tava na hora de eu começar o primeiro tudo de novo. Nossa. Então, era uma jornada sem fim. Era um círculo. Um círculo que eu não saía dele. Então, era das 5 da manhã até 1 da manhã no sofá. Minha babá falava, não, pelo amor de Deus. E ainda queria ordenhar o leite para na madrugada o bebê mamar o leite materno. Então eu tinha
aquele sonho, aquele desejo de manter exclusivo. E eu vi que tá tudo bem por eu não conseguir. Sim. Né? Aquilo que a Adriana tava falando. Só que eu precisei trabalhar isso dentro de mim, aceitar que eu não ia ser uma mãe menos amorosa, menos respeitosa com o meu filho, porque eu não estava conseguindo manter o tempo todo no seio, né? Então, se eu conseguisse duas mamadas por dia, tá ótimo. Aquilo que eu falo para as mães na UTI. Se você conseguir ordenhar um volume suficiente para uma mamada, tá ótimo. Tá maravilhoso. Que bom que seu filho tá recebendo, né? E assim, engraçado que vocês estavam comentando e assim, eu falo assim, ser mãe de gêmeos é conviver com a culpa, sabe, Adriana? Ser mãe é conviver com a culpa. Ser mãe de gêmeos é conviver com a culpa duplamente, porque você sempre olha e fala assim, meu Deus, você tá em falta com um deles. Mas quem vou pegar primeiro no colo? Quem vou dar mamar primeiro, né? Então você pega um, o outro fica te olhando, fala assim, ai, meu Deus do céu. Então, é isso, a gente vai... Mas eles sobreviveram e estão bem, né, Fernanda? Tá tudo ótimo. E pra voltar ao trabalho, deve ter sido terrível, né? Na verdade, vou ser bem sincera, com esse ritmo frenético em casa e pela paixão que eu tenho pelo trabalho, eu falo, meu Deus, eu preciso, o meu trabalho é um refúgio. Como existe? É uma diferença, gente. Eu falo assim, era um momento que eu falava assim, meu Deus, eu vou relaxar, assim, sabe? Então, é lógico que eu não voltei, né, no ritmo de plantões, de atribuições que eu tinha, né? Eu diminuí o meu ritmo, minha jornada de trabalho, mas o meu trabalho era parte da minha terapia. Né? Então, concordo. Eu desligava um pouco e eu me reconectava quando eu voltava, porque eu tive um problema muito sério com a alimentação deles. Os meus bebês tiveram alergia à proteína do leite de vaca. Nossa. Então, como eram 2, eu não conseguia amamentar exclusivamente 100%, e eles não eram bebês elegíveis para receberem os leites de doação, então isso é muito importante que as mães saibam, né? É importante você falar sobre isso, pra gente entender quais bebês podem ter acesso ao leite do banco de leite, assim. Certo, qual assim, é o critério? A maioria das vezes, como infelizmente o volume de doação ainda é insuficiente, o leite doado, ele vai ser direcionado exclusivamente para os bebês que estão hospitalizados, que estão dentro de uma UTI. Então, aqueles bebês que estão em casa e que se beneficiariam do leite de de doação, eles acabam não tendo acesso a esse recurso. Né? Então, que foi o meu caso. Por isso que é importante mais doações. Né? Você amamentou por um tempo e depois você teve que entrar com fármaco. Na verdade, já na UTI, eu não tinha no primeiro momento o volume suficiente para garantir as necessidades dos 2 ao mesmo tempo. Então, eu parte para um, parte para outro. Né? Então, foi introduzida a fórmula, mesmo que específica para o recém-nascido prematuro, precocemente. E eu já tinha um histórico familiar de alergia. Então, eles desenvolveram alergia à proteína, também tem um caráter genético associado. E foi muito difícil, porque eu precisei fazer um uso de uma fórmula especial, que o paladar dos meninos não se adequava. E aquilo foi um trauma para mim. Porque a alimentação deles é uma coisa que eu carrego até hoje, como um trauma. Porque eu queria ter aquela experiência de um bebê que tinha prazer na amamentação e eles não tinham. A imagem fofinha do bebê sorrindo, né? Então isso foi muito difícil trabalhar no meu emocional. Então, muitas vezes, também me fortaleceu enquanto profissional para justamente mudar esse olhar e não fazer pré-julgamentos para as mães. Então, como dar esse apoio para elas? Falando em rede de apoio, até anotei aqui para não esquecer, quando eu dava mamar, então assim, aí eu tentava dividir, né? Eu dava mamar, aí o Tarso arrotava, enquanto isso eu também já estava tirando, até para calibrar, eu falo assim, a produção, até então nesse começo não sabe. Nisso minha sogra ou minha mãe tava pegando a garrafa de água, porque a gente sente muita sede, ou então fazendo uma compressa para ajudar, enfim, eu tô falando dos primeiros dias, até entender um pouco a minha mama, e até descer o leite de fato, né? Mas era isso, assim, era um copo de água muito grande, era de 1 litro, eu lembro, meu copo, e eu tinha muita sede, queria beber, precisava de alguém. Porque eu fiz cesárea, então eu também tava com a cirurgia e dói, né? Enfim. E aí, a gente dividia essas tarefas, entendeu? Tentava dividir. Pega um alimento, porque dá muita fome também. A gente quer comer, assim. Então, eu acho que é isso. Quem pode, né? Poder desenhar isso para poder dividir as tarefas, porque é o que ela falou. Quando você termina uma atividade, vamos falar assim, da maternidade, já tá na hora de... E isso, assim, você não tá falando de 5 horas da tarde, eu tô falando de 3 horas da manhã.
Sempre falavam assim pra mim, aproveita, minha filha. Minha avó falava Dorme assim, bem. dorme um pouquinho, quando os bebês dormirem, você dorme. Eu falava, vó, mas que horas que os bebês dormem? Não, hoje em dia tem muito Reels e meme disso, né? Quando a mulher fala, eu vou dormir porque ele dormiu. Não, a pessoa tá lavando louça, ela tá fazendo um monte de coisa, né? Fernanda, eu só queria pontuar um pouquinho sobre quando a gente desmama o bebê. Uhum. Que você falou sobre culpa. Eu amamentei 8 meses e quase morri de culpa quando eu tirei ela do peito. Ela já tinha introdução alimentar e tudo aquilo. Porque eu achava injusto eu ter o leite, mas aí o meu ritmo de trabalho já não dava mais para conciliar. Eu já não tinha mais o direito de amamentar no trabalho. Mas também é um momento que gera essa desconexão, né? E como é que é? Eu queria que você explicasse um pouquinho para essas mães esse retorno, esse encerrar desse ciclo, que é um ciclo lindo, mas a gente também sofre, que a mama dói, né? Certo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que o aleitamento materno ele deve ser exclusivo até o 6º mês de vida. Mas que, de preferência, ele seja mantido pelo menos até os 2 anos de idade. Porém, essa decisão, como você disse, é muito pessoal. E depende do ritmo da gente. E depende do ritmo de cada mãe. Então, eu acho que a grande missão seria manter o aleitamento materno até o 6º mês. Porque até o 6º mês, esse é o alimento que vai garantir todas as necessidades nutricionais. A partir do 6º mês, obrigatoriamente, já não mais. Então, a gente precisa fazer a introdução alimentar. Com 8 meses, o bebê já está praticamente... né, com as 2 papinhas de sal e a porção de fruta. Então tá tudo bem, né? Então você não vai ser uma mãe menos amorosa por esse motivo. Mas é doloroso. Eu achei o desmame mais difícil que a amamentação. Eu falei isso recentemente porque eu passei por isso. A gente recebia mensagem do porteiro assim, gente, tem uma criança gritando, tá tudo bem aí. Sim, é meu filho, eu estou passando por uma fase de desmame. Desculpa o incômodo, mas assim, tenha calma com a gente. Foi difícil, é difícil. E o carinho, né? Eu posso falar, desculpa. Nós conseguimos fazer o desmame, mas ele ainda gosta de dormir com a mão no meu seio. E assim, então eu tenho fotos disso, eu posso provar, mas assim, o João Miguel, ele é tetezudo, assim, ele ama. Mas, Natália e Adriana, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu garanto que a maior dificuldade vem do lado de cá. Sim. Do lado da mãe, não é do lado do bebê. Porque eles não estão passando fome, a gente não vai deixar com fome, a gente só vai desconectar dessa ligação. É o coração ali. de mãe, É o coração de mãe. Eu acho que a gente vai precisar se preparar. À medida, né, do possível, quando você, né, realmente estiver segura dessa decisão, você tá tranquila de que você vai continuar garantindo as necessidades nutricionais do seu bebê, que tá tudo bem. E o amor também, eu assim, não tô falando de discordar, mas assim, não há essa desconexão que a gente acredita que tem, né? Só assim, o que aconteceu no meu caso? Eu fui liberada também a partir dos 6 meses, porque eu tava tendo muita doença. Muito faringite, porque eu não dormia, porque minha imunidade abaixava. Então, eu fui liberada pra partir dos 6 meses, meu emocional também, porque é cansativo. Sim, tem um preço. É cansativo. E eu não conseguia. Comprava o remédio pra, infelizmente, tomar, pra poder cortar, e eu não conseguia vencer o remédio, E nesse momento agora da minha vida, eu decidi, mas mesmo assim, e eu precisava de ajuda pra fazer o desmame. Então, assim, o Tarso foi... A gente volta na rede de apoio, que é importante. O Tarso foi sensacional, e assim, tivemos vários momentos de desgastes, vários momentos de noites de muitos choros, porque parece que você volta lá no primeiro mês, sabe? No começo. É quando eles não dormem. E a gente também acha disso, da desconexão e tal. E hoje, igual eu falo, assim, lógico que ele tá mais ativo, a vida dele diferente de um pouco dos meses atrás, mas igual, quando ele quer dormir, ele quer colocar a mão no meu seio, sabe? Então, é esse resgate. Emocionalmente, até os 3 anos de idade, ele está desconectando. Até os 6 meses, ele não sabe a diferença entre o seu corpo e o dele. Emocionalmente, para ele, é uma coisa só. Então, quando a gente fala de desconexão, não é que você está cortando a conexão com seu filho, mas você está... Mas você sabia que a gente ouve isso? Não para de amamentar, que vocês vão ficar distantes. Vai ficar distante. Não fica distante, que gente. O vínculo entre mãe e bebê, ele é indissolúvel, né? E os estudos mostram isso, que a mãe que amamentou no seio, a chance de no futuro, né, quando ela é idosa, né, quando ela se tornar idosa, de haver um abandono por parte desse adulto agora, dessa mãe, é praticamente zero. Então,
Não importa se você amamentou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, o vínculo já foi criado, já nasceu no ventre daquela mulher. A única forma de criar vínculos, né? Vamos lembrar, por conta das mães que não amamentam. Exatamente. Ótimo, não podem. Você vai criar vínculos com seu filho através do afeto que você vai dar para ele. Seja na hora que você vai tomar banho, dando carinho, na hora que você... E aí a gente sabe a diferença do choro, né? Quando é choro de dor, quando é choro de mãe, quando é choro de querer colo. A gente já conhece a afeição, às vezes, né? Sim. E essa conexão, ela vai ser criada e mantida de acordo com o amor e o afeto que você dedicar. Engraçado, eu agora já me fez relembrar algumas situações lá na UTI de mães, de bebês que não eram biologicamente delas, né? Então, por exemplo, foi uma fertilização cujo ovo foi uma doação. Então, aquela mãe não gestou, tudo legal. E ela tinha um desejo imenso de amamentar. E ela conseguiu fazer todo um processo de estimulação hormonal para amamentar. Deixa eu falar, eu tenho que falar. Gente, ó, rapidinho, tá que acabando. a gente... O papo tá maravilhoso, mas a gente tem tempo, os meninos estão ali olhando. Vambora. Esse é um assunto longo. Vou tomar uma água, pode? Eu preciso só agradecer a minha consultora de amamentação. Eu não falei da Tati e você me fez lembrar, ela atendeu 2 mulheres que são casadas, isso, e as 2 produziram leite. Então... Gente, que lindo, né? Ela conseguiu trabalhar com relação a isso também. É possível isso, né? É possível. E aí... É lindo. Existem casos que acontecem naturalmente, né, Fernanda? Que a mãe adota uma criança e acaba acontecendo. Sim. Então, já que a gente tem que encerrar, a gente doem leite, apoiem as mães no período. Não chorem, meninas, não chorem. A gente hoje tava tão bom. Fer, eu queria que rapidamente você só falasse mais um pouquinho assim desse amor do peito, que é tão lindo, né? Como que as pessoas que querem doar podem fazer? É só chegar? Como que faz? Eu tenho uma pergunta só. Tem. Tem uma pergunta. Perguntaram para a doutora Fernanda se tem essa questão do aleitamento materno misto. Por exemplo, você amamenta tantos meses, mas aí depois você tem que amamentar, por exemplo, com leite de vaca. Existe esse aleitamento misto? Existe. Na verdade, quando dá os dois, a fórmula e o... Na verdade, existem algumas classificações, né? Então, o aleitamento materno exclusivo é quando a mãe oferece o leite materno, seja dela ou de uma doadora, independente da via de administração. Se vai ser diretamente no seio, se vai ser na mamadeira, se vai ser no copinho, isso é aleitamento materno exclusivo. A partir do momento que eu ofereço, além do leite materno, um outro tipo de fórmula, um outro tipo de leite, aí eu já considero que ela está recebendo um aleitamento materno misto, independente do tempo de amamentação. E isso não vai interferir na produção de leite da mãe, né, Fernanda? Ela vai produzir mais ou menos? É assim, é aquilo que a gente conversou. Quanto mais o bebê sugar, mais estímulo ela vai ter para produzir o leite. O que geralmente leva à necessidade de um aleitamento misto? Então, às vezes a produção daquela mãe está sendo insuficiente, no meu caso, né? Eram 2 bebês. Tem mães que são mães de 3, né? Cada mulher produz, às vezes ela fez uma cirurgia prévia na mama, então ela não está conseguindo produzir. Existem N situações que podem, né, levar a uma necessidade. A gente sabe que a partir do momento que a gente complementa, principalmente se a forma de administração desse complemento for através da mamadeira, existe um risco maior de diminuir a produção da mãe e de desmame precoce. Mas isso pela sucção, né? Que o bebê suga mais facilmente, ou é mito isso também? Não, é verdade. Ele vai começar a ter uma confusão dos bicos, e aí ele vai perceber que a força que ele faz para mamar, o fluxo pela mamadeira é muito mais intenso do que o fluxo que sai do próprio bebê. É mais fácil. E o bebê é rápido, ele percebe isso. Então ele não vai querer se esforçar. Meninas, agradeço imensamente a Fernanda. Imagina, que sabe vocês. tudo aqui de aleitamento, Prazer. Adriana, tão bom, gente. Natália, com as altas histórias. Pois é. E eu quero pedir aí aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, para que acessem, né, o Amor do Peito. O hashtag Amor do Peito, né? Peito, nosso Instagram isso. especial, para conhecerem um pouquinho mais desse projeto. E aqui o QR Code também, para entrar aí nos nossos programas e acessar, participar com a gente. E também agradecer aí e pedir para que assistam a gente sempre e esperem os próximos episódios. Compartilhem e divulguem
né? Afinal, a gente tem um objetivo em comum, que é promover saúde, né? Com E a certeza. apoio as mamães. E amor também, né? E amor, saúde com amor, Com né? amor. Então, gente, obrigada e até o próximo episódio.